Olá, olá, tudo bem contigo? Que bom ter você aqui conosco para a gente falar de um assunto muito bacana. Gente, o capítulo de hoje que eu trago para vocês é liderança positiva, como cultivar a saúde e o bem-estar nas organizações. Olha a urgência desse tema. E esse tema está em mais um dos capítulos do segundo livro Entre Drones e Dinossauros. É isso aí, é a segunda edição. Lembrando que a primeira edição ficou centrada em gestão ambidestra e agora a gente fala de mega tendências. E por isso eu estou aqui com ela, que é escritora, está com a gente. Ela é mentora executiva de carreira, mestre em psicologia, especialista em liderança, desenvolvimento de equipes e também palestrante. Seja bem-vinda, Mariana Estácio. Tudo bem contigo? Tudo bem, obrigada, Thaís. Imagina, é um prazer para a gente ter você no nosso livro e é um prazer para a gente ter você aqui para dar para o nosso público assim esse gostinho sobre o que é esse capítulo, né? Você vem trazendo um tema, Mariana, que é a liderança positiva e que por vezes é muito mal compreendido, inclusive, esse tema, essa expressão, não é? Verdade. Eu sempre digo assim, Thaís, liderança não tem só a ver com o cargo que a gente ocupa numa empresa. Liderança tem a ver com as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Então, um pai e uma mãe é um líder, um amigo pode ser um líder, um colega que está do teu lado no ambiente de trabalho, que não tem um cargo de liderança, mas te inspira, te influencia, pode ser um líder também. Eu gosto muito de uma analogia que eu uso muito nos meus treinamentos, que compara a liderança com uma chama, com um fósforo. Você veja bem, se você pegar um fósforo, ele sem a chama não é nada. Agora, o fósforo tem a capacidade, com a chama dele, de acender uma vela num ambiente escuro. Então, ele traz a luz. Eu digo que o líder positivo, ele faz exatamente isso. Ele, além de trazer a sua luz interna, a sua maior maestria, as suas forças e os seus talentos no mundo para ajudar as pessoas de alguma forma, ele incentiva e ele colabora para que a outra pessoa também acenda a chama interna. E Isso. para mim isso é liderança positiva. Uhum. Esse assunto, eu vejo que muitas vezes ele é confundido no seguinte sentido, de achar que o líder positivo não tem problema, não precisa lidar com crises, com adversidades, e muito pelo contrário. A gente sabe, né, estando no ambiente corporativo ou não, o quanto de problema a gente encontra, o quanto de desafio a gente encontra, né? E muitas vezes esse desafio é até comportamental. Se a gente for parar para pensar, gente, o Brasil é o país, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o país mais ansioso do mundo. Nós estamos em segundo em burnout. Em segundo em depressão, quando a gente fala das Américas, a gente só perde para os Estados Unidos. Quarto em estresse. Então a gente vê que, puxa vida, como você diz, é muito importante neste momento a gente poder olhar para isso. E a gente, através da nossa liderança, poder auxiliar pessoas. Isso. E você trouxe informações, rankings que a gente não tem orgulho nenhum de estar, não é? Que na verdade são doenças que a gente provoca através de comportamentos não tão adequados, vamos dizer assim, né? Comportamentos tóxicos. O que você faz, Mariana, quando você chega num ambiente em que você já detecta uma liderança tóxica, uma liderança mais negativa e não tem essa autopercepção? Porque às vezes, gente, houve uma cultura, houve uma educação e essa pessoa, sim, ela tem muita experiência, mas ela não tem essa autopercepção. Não é? Como é que você aborda, o que você fala, Mariana? Como é que você chega nessa pessoa e diz: ei, o mundo mudou, as pessoas mudaram, as percepções são outras, olha para você. Excelente pergunta. O primeiro passo, eu sempre digo assim, o primeiro passo para qualquer transformação se chama autoconhecimento. Porque se eu não sei que eu estou agindo dessa maneira, e tem coisas que a gente faz realmente que a gente não percebe que a gente está fazendo, eu não tenho como mudar. Então, quando a gente vai fazer um trabalho de desenvolvimento, seja na área de mentoria ou na área de treinamento e desenvolvimento, o primeiro pilar que precisa ser trabalhado é o autoconhecimento, né? Esse líder ele precisa saber como que ele está. Como é que eu faço isso? Através de avaliações
de análise de perfil comportamental, através de feedbacks que ele recebe do superior dele ou de um próprio colaborador, mas o início é ele perceber que dessa maneira não está funcionando mais e que ele vai precisar buscar outras estratégias, porque a boa notícia é que com essas outras estratégias ele vai conseguir, né, levar adiante um clima organizacional mais positivo, mais saudável, né? No capítulo, Mariana, você menciona um conceito que é o PsyCap, é isso? Isso. PsyCap. O que é esse conceito? Por que ele surgiu dentro da psicologia positiva hoje? O PsyCap é um método, né? Ele vai dizer assim, o PsyCap é o capital psicológico que a gente encontra dentro das empresas. Assim como a gente tem o capital social, que está voltado aos nossos relacionamentos, e o capital humano, que está voltado aos nossos conhecimentos, às competências que o colaborador tem dentro da empresa, existe o capital psicológico. E o líder positivo, ele vai buscar facilitar esse capital psicológico, né? A gente até tem um acrônimo que a gente usa até para desenvolver o PsyCap dentro das empresas, que é o HERO, né? De herói, onde cada letrinha significa algo que o líder pode fazer para facilitar esse capital psicológico. Conta pra gente como é que é. Então, primeiro o H, né, de hope, de trazer esperança, de trabalhar com metas específicas, mensuráveis, para que o colaborador possa enxergar como que ele, saindo do ponto A, pode chegar no ponto B. Tá. Trazer clareza no processo, tá? Uhum. O E vem de eficiência, autoeficácia, a gente diz, né? De a capacidade que as pessoas têm do líder de poder trabalhar aquilo que o colaborador tem de melhor. Então, todas as suas capacidades, as suas competências, as suas forças de virtude e as forças de caráter. Coisa que, inclusive, muita gente não tem noção das suas fortalezas, porque é muito simples, é muito mais comum a gente saber quais são os nossos gaps, né? O que falta pra gente. Mas e quais são as nossas fortalezas? E em cima delas, a gente desenvolvendo os nossos processos, não é, Mariana? Perfeito. E sabe que isso até, Thaís, é legal a gente falar com o público, é uma grande quebra de paradigma. Porque muitas vezes o líder acredita que ele precisa desenvolver, ajudar o colaborador a desenvolver aquilo que ele não tem. E, na verdade, o nosso ponto de maior desenvolvimento está naquilo que a gente tem. Então, se eu sou muito boa numa determinada área, como, por exemplo, comunicação, utilizar a minha comunicação no mundo, puxa, vai aumentar muito a minha performance. Sim. Então, utilizar aquilo que a gente já tem de melhor. Claro. Use as forças. Eu sempre digo isso nos meus treinamentos. Conheça as suas forças e use elas a teu favor. Legal. Eu interrompi o seu hero. Então, foi o H, o E. O próximo é o R. O R. Né? Isso. De resiliência. Né? Então, por exemplo, puxa, aconteceu alguma coisa dentro da empresa, não deu certo. Existiu um fracasso. Isso existe, a gente sabe, né? Então, o líder trabalhar essa resiliência, chamar o pessoal, como por exemplo, né, pode ser feito isso, e dizer assim, gente, o que a gente pode aprender com o que não deu certo? Vamos encontrar uma forma juntos de fazer dar certo? E não passar por cima desse erro e só achando culpados e não elaborando esse erro, não é, Mariana? Perfeito. Aprender com os erros. Utilizar o erro como uma forma de aprendizado. Isso é maravilhoso, né? E a última letra, né, do HERO, que é o O, é o líder otimista. É aquele que diz assim, gente, vamos nessa, vai dar certo. Vamos elaborar um plano e a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo. Porque aquela pessoa, né, um líder que pensa que não vai dar certo, já determinou que não vai dar certo. Né? Então, o otimismo é algo, inclusive dentro da psicologia positiva, que a gente identifica que pessoas otimistas realmente, segundo pesquisas, têm muito mais resultados do que uma pessoa pessimista. Vamos falar sobre resultados, porque eu tenho certeza que quem está nos ouvindo agora está pensando, tá, liderança positiva, mas e resultado? E quando tá lá, aquela pressão por meta, O que você diria pra gente? O que você já vê que é fato, Mariana, que quando você consegue abordar, trazer para o dia a dia uma liderança realmente positiva, de que maneira isso impacta em resultado? Olha que interessante. As pesquisas mostram que o líder positivo, ele aumenta a produtividade,
diminui o absenteísmo e as pessoas têm maior desempenho, além de criar um clima organizacional positivo, onde as pessoas identificam um propósito naquilo que elas fazem, né? Identificando o propósito, elas se sentem muito mais satisfeitas e motivadas. Quer melhor resultado que esse? É, exato. E o impacto não é só na vida profissional, eu acho que isso é extremamente importante, diferentemente do passado em que a gente virava a chave, né? Você, agora estou profissional por 6 horas, depois estou na minha família por mais algumas horas. Gente, que loucura isso, né? Então, é interessante que a gente vê e percebe nas empresas e nas culturas que aceitam esse tipo de mudança, não é, Mariana? Porque eu acho que você deve ter encontrado isso no mercado já. Empresas que não vão aderir a esse tipo de metodologia. É. E aí a gente fala muito sobre mindset fixo e mindset de crescimento, né? Que é um termo muito bacana da Carol Dweck, que é uma pesquisadora sobre isso, uma psicóloga da Universidade de Stanford, que diz exatamente isso, né? Que quando a gente tem um mindset fixo, né? Que não acredita no potencial de desenvolvimento do ser humano e tudo mais, a gente acaba não trabalhando com mudanças. E se a gente não trabalha com mudança, a gente acaba não se desenvolvendo. E não se desenvolvendo, a gente acaba não crescendo. Então, é muito importante esse olhar e essa mudança de chave mesmo, de mindset, de olhar para o que está acontecendo e dos resultados que a gente pode ter numa empresa quando a gente valoriza realmente o capital psicológico das pessoas. Uhum, É um ganho enorme que uhum. a gente pode estar trabalhando, né? E aí eu explico muito isso, como a gente pode fazer isso no capítulo do livro. No Tem capítulo do muita livro. coisa legal para a gente abordar e trabalhar assim, tá? Para refletir. Bom, É. a gente soube sobre a temática, mas agora eu quero saber um pouco mais sobre a Mariana. Mariana, como que você se sente hoje trabalhando com esse tema? Como é que você, ser humano, tá observando e se observando, já que a gente está falando tanto de autoconhecimento aqui? Ai, para mim, assim, Thaís, é uma satisfação poder falar sobre esse tema e compartilhar sobre tudo isso que eu venho aprendendo nesses últimos anos aí de pesquisa, de trabalho em pequenas, médias e grandes empresas, porque é algo que normalmente a gente acaba não aprendendo nas escolas, né? E quando a gente vai para uma posição de liderança dentro de uma empresa, a gente veio meio cru, né? O que que eu faço agora, né? E a gente vai aprendendo meio que por tentativa e erro. Então, para mim, é uma grande satisfação, um grande orgulho, né? Uma grande felicidade ter a oportunidade de estar num projeto maravilhoso como esse, né? De pessoas incríveis, que falam de coisas maravilhosas, cientificamente validadas, e é uma oportunidade da gente poder estar auxiliando, ajudando outras pessoas nisso. Uhum, uhum. Então, para mim, assim, é uma grande satisfação. Eu sou muito grata de poder ter essa oportunidade de falar sobre isso, ajudar líderes, ajudar pais, mães, né, Isso. sobre esse tema, poder estar num projeto maravilhoso como esse. Isso, e que como você disse, né, liderança não é só no trabalho. É, A gente, de alguma forma, impacta, inspira ou não inspira pessoas para o mal e para o bem, a depender do que a gente faz nas nossas relações. Não é? É por aí. Mariana, quero te agradecer demais por você ter vindo aqui e dar esse gostinho para o nosso público. Gente, lembrando que a nossa segunda obra está pronta para você. Se você quiser ter acesso, acessa aqui, olha, nosso site www.loja.demasters.com.br, ok? Ali você tem todas as informações e boa jornada, boa leitura para você, que você realmente tenha inspirações e insights super interessantes. Foi um prazer estar contigo, Mariana. prazer é meu.